Espanhol é tão parecido com português, né? Tem tantas palavras que são exatamente iguais, só que a gente precisa tomar muito cuidado com a pronúncia. Então eu separei aqui hoje 10 palavras para comentar com você, para você tomar muito cuidado e aprender também bastante sobre pronúncia aqui analisando essas palavras comigo. Porque no caso dessas, assim como muitas outras, nós escrevemos igualzinho em português e em espanhol. E tem o mesmo significado, mas a pronúncia vai ser diferente. Vamos começar. Bem-vindos, sou a Prof. Aline e no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre 10 palavras que a gente escreve igualzinho ao português. E tem também o mesmo significado, mas a pronúncia vai mudar e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque se a gente ler como a gente lê em português, pode ser que não nos compreendam. E tá chegando agora no canal, se inscreve para não perder nada do que a gente posta por aqui e já pensa em um amigo para enviar esse vídeo também e ajudá-lo a aprender espanhol. E vamos para a primeira palavra. A primeira palavra é essa daí, casa, que a gente tem em português. Só que em espanhol a gente não tem esse som de Z. Esse som Z não pertence à língua espanhola. Quando tiver S, a gente vai ler como se fosse dois S's, som bem forte. Caça, como em sapo. Então a pronúncia em espanhol é essa, caça, caça. A palavra número 2 é o nome desse país, que em português a gente fala Chile, mas o som do CH em espanhol não corresponde a esse mesmo som de X que a gente tem em português. Aliás, o som do CH e o som do X são dois sons totalmente diferentes do que a gente tem em português de CH e de X. Inclusive, a gente tem aqui um vídeo no canal com tudo que você precisa saber sobre a pronúncia do X. Depois você dá uma olhadinha lá nele. E o som do CH vai ser esse som de T, como em tchau. Então, em espanhol, a gente vai ler Chile. Chile. Treina aí. Chile. E se você está gostando do vídeo, já deixa o seu me gusta. Dá um like no vídeo para que assim esse vídeo chegue a mais pessoas, mais estudantes de espanhol, assim como você. Vamos para a terceira palavra. Essa precisa tomar muito cuidado com a pronúncia. Em português a gente fala Argentina, mas em espanhol vão ter vários pedacinhos aí que vão mudar. Então vamos com calma aí. Primeiro, essa primeira sílaba que a gente fala em português, ar, a gente vai dizer em espanhol ar, ar. O som do R em espanhol é nessa parte aqui da frente da boca. Ar. E depois, gen em português, em espanhol vai ser gen, gen. Esse é o som do GE, GI e J em espanhol. É um som mais aqui pro fundo da garganta. Então, essa primeira parte aí, agora juntando essas duas sílabas, ficaria argen, argen. E agora o que a gente lê ti em português, a gente vai ler ti, ti. Lembra do Nordeste do Brasil? O som é esse, ti. Argentina, Argentina. Essa é mais complicadinha, tem muita gente que tem dificuldade em falar essa palavra em espanhol. Se você não conseguiu agora de primeira, continua treinando que com certeza você vai conseguir. Vamos para a quarta palavra, que é essa aqui, tio. E também tem o feminino, né, que é tia. O que significa? Igualzinho ao português, né? É o parentesco, mas também na Espanha é uma gíria que se usa para se referir a um rapaz, ou uma menina, uma moça, né? Então dizer um tio ou uma tia é como a gente diz em português um cara, algo assim. E assim como a gente já viu, em Argentina, o som aqui é ti. Muito cuidado para não ler ti, tio, tia, porque esse som ti é lá do CH. Lembra da nossa segunda palavra que foi Chile? Então, Chile, esse som ti vai ser do CHI. T com I vai ser sempre ti, como em tio, tia, Argentina. E a palavra número 5, que em português a gente fala dia, eu carioca pelo menos falo dia, em espanhol vai ser dia. Então uma dica aí para lembrar do TI e do DI é pensar no Nordeste do Brasil. Como é que eles falam lá? T com I e D com I. É ti e di, igualzinho que a gente vai fazer em espanhol, tá? Então, tio e dia, dia. A sexta palavra é Bolívia, Bolívia. O que mudou aí? O V vai ter som de B na maioria dos países, tá? Não são em todos.
Em algumas regiões se lê o V com som de V, mesmo como se fosse fraquinho, porém, na maioria dos países onde se fala espanhol, o V tem som de B e ler o V com som de B está associado a uma mais alta escolaridade. Então a pronúncia aí é Bolívia, Bolívia. Palavra 7. Nós temos duas observações aí. Em português nós vamos falar gente. Em espanhol, já vimos que o GE vai ter um som aqui na garganta, né? Gen, como em Argentina, tem que ser aqui atrás da boca, Argentina. Então, essa primeira sílaba aí vai ser gen. E depois o T com E. Esse E do final continua com som de E. Não pode virar um I, como a gente faz em português, dependendo do lugar aí de onde você é, né? Eu que sou carioca falo gente. Esse E do final vira um I. Em espanhol, o E do final vai continuar com som de E. Então, nós vamos ler gente. Palavra número 8. Em português, café. Com acento agudo e o som do E, então, fica aberto. Em espanhol, a gente escreve igualzinho. E mesmo com o acento agudo, porque é o único que existe em espanhol, nós vamos ler o som do E fechado, porque esse é o único som possível da letra E em espanhol. É sempre E. Esse som E, assim como aquele do Z que nós falamos, não tem em espanhol. E mesmo quando essa palavra tiver acento, o som do E não vai mudar. Então, em português a gente fala café, em espanhol vamos falar café. Nona palavra, em português a gente fala antes, em espanhol nós vamos dizer antes. O que mudou aí? O A é aberto, o som do A em espanhol é sempre aberto, então vamos começar dizendo antes. Faz o som do A aberto e depois junta com o som do N. Antes. Tenta primeiro assim mais devagar e aí depois você lê a palavra toda. Antes. E eu, que sou carioca, às vezes esse S do final vira um X, né? Antes. Em espanhol a gente continua com o som do S. Antes. E a nossa última palavra, essa cor aqui, em português a gente fala azul, mas olha como é que vai ficar diferente em espanhol. Nesse caso aqui, a gente vai ter duas possibilidades de pronúncia, tá? De acordo com o país. Vamos falar primeiro com o sotaque da América. O Z, então esse som de Z não existe, a gente já falou lá na nossa primeira palavra que foi casa e a gente lê caça. A outra observação aqui sobre essa palavra é o L. O som do L vai ser sempre esse que a gente coloca a língua lá em cima, como em lata. Então é esse som, sempre, não importa se estiver no final de uma sílaba, vai ser sempre esse o som do L. Nunca vai ter som de U em espanhol. Então, nesse caso aí da palavra azul, como a gente fala em português, o Z, com a pronúncia da América, vai ter o som de S, tá? De S forte, como se fossem dois S's, e o L do final com som de L. Vamos ler então? Azul. Agora na pronúncia da Espanha, com relação a L não vai mudar, vai ter esse som também bem marcado de L no final. O que vai mudar é o som do Z. Para o espanhol da Espanha, o som do Z, do CE e do CI é um som que a gente precisa colocar a língua entre os dentes e fazer esse som de C. Azul. Viu só quanta diferença? Só nessas palavrinhas aqui que a gente analisou? É por isso que é muito importante que você dedique um tempo a aperfeiçoar a sua pronúncia sempre. Para isso, eu preparei um mini curso gratuito para você. Vê aqui na descrição que você vai encontrar o caminho para chegar a esse mini curso com 4 aulas e mais um e-book. E continua praticando. Me conta aqui nos comentários qual dessas palavras você vai precisar treinar mais. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto!